Graça e paz, boa noite a todos. Vamos começar nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Que nessa noite Ele possa tocar no seu coração. E que essa noite você possa sentir a presença dEle. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que vamos ter de louvar o Teu nome, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que o Senhor não nos abandona em momento algum. Muito obrigado, Senhor. Tenha compaixão de nós, Deus. Toca em nossos olhos, queremos te ver, queremos ver a Tua glória, queremos ver a Tua unção, queremos ver, meu Pai, milagres. Sei que estás aqui, posso sentir o Teu calor. Vem me envolver, me constranger com Seu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o Teu calor. Vem me envolver, me constranger com Seu amor. Filho de Davi, clame Ele, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faça as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, oh Deus. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver, yeah. Quero te ver, oh. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Cante comigo, declare: eu sei, Pai, eu sei que estás aqui. Posso sentir o Teu calor. Vem me envolver, me constranger com Seu amor. Declaro: eu sei que estás aqui. Posso sentir o Teu calor. Vem me envolver, me constranger com Seu amor. Ah, querido, será que você pode erguer suas mãos aí e declare: filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faça as escamas caírem. Filho de Davi,
tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Declare pra Ele: eu quero te ver, Deus. Declare: pois eu quero te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Quero te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. Quero, declare, te ver. Quero te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Será que você pode aplaudir o Senhor aí na sua casa? Aplauda Ele, glorifica o nome dEle. Glorifica o nome dEle. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma.
O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Senhor Jesus, nós declaramos, Senhor, que o Senhor é tudo em nossas vidas, ó Pai. Nós declaramos nessa noite, Senhor, total dependência do Senhor, Pai. Nós queremos te dizer, Pai, que nós queremos ser, Senhor, sim, essa casa, Senhor. Essa casa onde o Senhor habita, Senhor. Então, Senhor, e o Senhor tem liberdade, Senhor, para agir, Senhor, nessa casa que somos nós. Limpa o que precisa ser limpo, tira o que precisa ser tirado, ó Pai. Mas não deixe de habitar nessa casa, Senhor, porque sem o Senhor, Pai, essa casa não prosperará. Sem o Senhor, essa casa não irá à frente, essa casa não conseguirá ficar de pé. Porque o Senhor é aquele que habita na casa, é aquele que é o alicerce da nossa casa. Senhor, nós queremos declarar nessa noite, Senhor, assim como foi cantado aqui, o Seu Espírito Santo tem liberdade sobre esse lugar. O Seu Espírito Santo tem liberdade sobre a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, céus abertos sobre esse lugar, sobre a vida de cada uma daquelas pessoas que nos assistem, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai, porque a Sua presença é real sobre esse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, ó Pai. Fala conosco, Senhor, nessa noite, ó Pai. Nós te desejamos, ó Pai, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, graça e paz. Queria agradecer ao grupo de louvor, que Deus possa continuar abençoando. E quero desejar uma boa noite para você, que a paz do Senhor possa invadir o seu coração nesse momento, a sua casa, o seu lar, aonde vocês nos escutam. E eu quero te dizer que eu estou muito feliz. Estou muito feliz com o Senhor é maravilhoso. E muito grato com tudo aquilo que o Senhor tem feito, muito grato por essa oportunidade. E eu queria que os irmãos hoje, creio que é uma passagem que muitos já conhecem, com certeza você já ouviu, ou você já leu essa passagem, mas eu queria que você lesse como se fosse a sua primeira vez. Que você prestasse bastante atenção naquilo que vamos ler. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eu queria, enquanto você abre aí também, aproveitar para que você venha compartilhar essa live. Compartilhe no seu Facebook, compartilhe com o seu WhatsApp, compartilhe com aquela pessoa, seu amigo, seu colega de trabalho, aquela pessoa que às vezes você não está vendo há muito tempo por conta da quarentena. Compartilhe esse vídeo, porque eu entendo que é necessário que nós ficamos em casa, nós estejamos em casa durante esse período. Então, é um modo da gente evangelizar. Compartilhe esse vídeo, vai lá, ainda dá tempo de você chamar aquele amigo seu, alguma pessoa a mais para poder estar assistindo. Amém? Bom, Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova, com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse, Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por bandidos ou assaltantes,
Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. 31. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento, aquele homem que estava no chão, ferido, espancado, o bom samaritano, o samaritano o coloca sobre o seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. 36. Qual desses 3 homens, Jesus responde àquele mestre da lei, qual desses 3 homens você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. 38. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus. E ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém. Bom, esse texto é muito conhecido, tanto a parábola do bom samaritano quanto a história de Marta e Maria. E quando nós extraímos a moral dos 2 textos, extraímos a moral do bom samaritano e a moral do texto de Marta e Maria, nós vamos entender, nós vamos perceber que as histórias elas se contradizem. A moral dessas 2 histórias elas se contradizem. Por quê? Imagine o seguinte, imagine que nós estamos estudando uma série do livro de Lucas. E o primeiro dia, então nós vamos vir à igreja, ou não sei se você faz parte desse ministério, você que me escuta, ou no seu ministério, o seu pastor, ou alguém que vai pregar sobre essa série do livro de Lucas, em um dia ele vai pregar sobre a palavra do bom samaritano. E no outro dia, ele chegaria em Marta e Maria. O primeiro dia, que você começaria a estudar essa série, nós estudaríamos a palavra do bom samaritano. E Jesus conta nessa parábola, como nós lemos aqui, Jesus está falando sobre o amor ao próximo. Ele está dizendo, amar o próximo como a ti mesmo, ou ele está explicando o que era o amor ao próximo. O homem que estava no chão, aquele homem que foi assaltado, aquele homem que foi espancado, era um pecador, e o homem que o ajuda é um samaritano. E o doutor da lei, aquele homem que fez a pergunta a Jesus, ele era judeu, e os judeus odiavam os samaritanos. Eles odiavam, era aquele ódio, ódio de verdade mesmo, era algo muito pesado. Eles não referiam nem o nome do samaritano. Então, e por ele odiar os samaritanos, eles tinham o hábito, eles acreditavam, eles falavam que o povo samaritano era um povo que não tinha amor ao próximo. Era um povo que era conhecido por ser rebelde, era um povo que era conhecido por ser um povo ruim, tinha de má índole. Assim os judeus enxergavam o samaritano. E Jesus continua contando a história, que na verdade a moral dessa história, da palavra do bom samaritano seria, que nós precisamos servir as pessoas. Nós precisamos entender que não é só a nossa família, não é só os nossos amigos, não é só a nossa comunidade, mas se a gente encontrar alguém que esteja ferido, mesmo que você não conheça essa pessoa, que você não tenha sentimentos por ele, a gente tem que parar e ajudar essa pessoa. E isso já é um desafio enorme. Nós sairíamos do culto após essa pregação dizendo: nossa, eu preciso realmente fazer alguma coisa. Porque a pergunta do mestre da lei foi, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz que eu preciso amar o meu próximo, mas não é só aquelas pessoas da minha família, não só o meu próximo, aquele meu chegado, aquelas pessoas que eu amo, mas amar todos de modo geral. E Jesus diz para ele, quando ele diz para ele, você precisa amar a todos, de igual modo. Você precisa gastar a sua vida, desgastar a sua vida, amar verdadeiramente, não só amar com aquele sentimentozinho bom, mas você precisa realmente dedicar esse amor, botar esse amor na prática, em ajudar pessoas. E nós poderíamos, às vezes, ficar em choque com essa notícia. Mas, e se isso tem a ver com a nossa vida eterna, eu acredito que, nesse primeiro momento, nessa série,
a gente sairia da igreja com todo o gás. Não, eu entendi. Jesus falou que eu tenho que amar, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar recursos, eu tenho que gastar os meus recursos, ajudar essas pessoas. Então, a moral dessa história é: o amar o próximo é gastar a minha vida, é servir, é fazer, eu não posso ficar inerte a isso. E essa seria a moral da história da parábola do bom samaritano. E num segundo dia, num segundo culto, continuando a série de estudos sobre o livro de Lucas, nós entraríamos, o pastor, a pessoa que estaria pregando, entraria na palavra de Marta e Maria. Essa figura, nesse texto, existem duas figuras nesse texto, duas pessoas, são duas mulheres e são duas irmãs. E o texto diz que Jesus continuou viagem, chegou à cidade, se hospeda na casa de Marta. E o texto dá ênfase que Marta estava correndo para fazer todos os afazeres. Jesus chega na sua casa e ela começa a dar ênfase em fazer tudo aquilo, preparar tudo, fazer comida, preparar o dormitório, preparar o lugar para acomodar aquelas pessoas. A impressão que nós temos é que Marta ouviu a parábola do bom samaritano. Ela entendeu que ela tem que servir, ela tem que doar a sua vida, ela tem que dedicar a sua vida, fazer o seu melhor. E o interessante é que o texto diz, Lucas diz, o que Maria está fazendo? Marta está sozinha fazendo aquilo tudo, e o texto diz que Maria está sentada aos pés de Jesus. E Marta vai até Jesus. Jesus pergunta para ele: olha, você não acha que é errado? Eu estou fazendo tudo isso aqui, eu estou me desdobrando aqui para fazer as coisas, eu estou acomodando vocês, fazendo comida para vocês, acomodando vocês, porque Jesus andava com no mínimo 12 pessoas, era Jesus e os 12 discípulos, fora as outras pessoas que acompanhavam Jesus. Então, realmente, Marta estava muito atarefada. E, na nossa lógica, se nós pararmos para analisar, sejamos sinceros, quando Marta vai até Jesus, questiona Jesus para que Jesus chame a atenção de Maria, na nossa lógica, no nosso entendimento, o mais sensato seria que Jesus chamasse a atenção de Maria. Chegasse para ela e falasse: ó, Maria, está errado o que você está fazendo. Olha sua irmã está correndo pela casa, ela está fazendo tudo sozinha para nos receber, e você não está servindo, você não está fazendo nada. Só que Jesus é incrível, porque Jesus ele contraria toda a lógica. Ele repreende a que está servindo, que era Marta, se gastando, e ele exalta aquela que não estava fazendo nada, aquela que estava sentada aos seus pés te ouvindo. Então, nós sairíamos depois desse segundo culto com a lógica. Então, eu entendi. O importante não é se apegar aos afazeres, não é fazer, não é procurar fazer alguma coisa. O importante é ficar aos pés de Jesus. O importante é não fazer nada, é ouvir aquilo que ele tem para me falar, não é fazer. E se nós pegarmos as duas morais dos dois textos, nós ficaríamos assim: Jesus, o que eu tenho que fazer? Porque se a parábola do bom samaritano diz que eu tenho que servir, eu tenho que fazer, e depois eu entendo que Marta que estava fazendo, parecia que ela tinha ouvido a parábola do bom samaritano, e ela é repreendida pelo Senhor, e Maria, que não estava fazendo nada, é exaltada, a gente ficaria muito confuso com isso. Mas hoje eu quero te mostrar algo muito interessante. O Evangelho de Lucas, ele é genial. Lucas é genial porque Lucas ele é muito intencional na sequência do texto que ele coloca aqui. Na sua Bíblia, como a minha aqui também está, com certeza está assim, A palavra está assim, o bom samaritano, a Bíblia provavelmente está assim, o bom samaritano, um subtítulo, E embaixo está assim, Marta e Maria. Mas, na verdade, esses dois textos, eles só têm um raciocínio, o mesmo raciocínio, que está tratando de pessoas. Lucas está nos mostrando que existem dois tipos de pessoas, o mestre da lei e Maria, que enxergam Jesus de formas diferentes. Então, o bom samaritano e Marta e Maria, esses dois subtítulos, essas duas histórias, na verdade, elas têm o mesmo raciocínio. O mestre da lei vê Jesus de uma forma, e Maria vê Jesus de outra forma. E a respeito disso, eu quero falar primeiro sobre a forma como o mestre da lei vê Jesus. Eu queria que você olhasse comigo como ele aborda Jesus. No versículo 25, Lucas 10, 25, o primeiro versículo que nós lemos, diz o seguinte: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A primeira forma de enxergar Jesus é a forma que o mestre da lei enxerga Jesus. Ele vê Jesus somente como um mestre. Jesus, sim, ele é mestre, mas ele vê ele somente como um mestre. Você percebe que ele vem de uma forma toda respeitosa. Ele chega para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer? Parece não, na verdade ele está de uma forma toda respeitosa. Ele conhece a grandeza de Jesus. Ele sabe da inteligência de Jesus, ele sabe da sabedoria de Jesus. E, infelizmente, é como muitas pessoas enxergam Jesus, apenas como mestre.
Muitas pessoas enxergam Jesus apenas como mestre. Para o melhor entendimento, com certeza, você já brincou daquela brincadeira, quando criança, do mestre mandou, né? E a brincadeira se baseia em uma pessoa que é o mestre, e as outras crianças ficam em volta, né, perguntando o que o mestre tem para dizer, o mestre diz, o mestre mandou, não sei, pular de um pé só. E aquela criança que não consegue, aqueles que não conseguem acompanhar, são eliminados da brincadeira. Então, há uma regra a ser cumprida. E as pessoas que enxergam Jesus somente como mestre, veem ele como mestre, somente como mestre, para vir até ele para poder herdar aquela regra. Eu quero saber, eu quero uma listagem de regras para poder ser cumprida, eu quero cumprir essa regra. E olha a pergunta que o mestre da lei faz a Jesus, ele que enxerga Jesus somente como mestre. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E essa pergunta é de quem vem a Jesus, quem vê a Jesus, quem enxerga Jesus somente como mestre. Mas, na verdade, no fundo, essa pergunta arrastou milhares de pessoas para a igreja. Talvez eu e você fomos arrastados para a igreja através dessa pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para poder ir para o céu? O que eu tenho que fazer para não entrar na condenação eterna? Para não ir para o inferno e sofrer eternamente? Essa pergunta trouxe muitas pessoas para a igreja. E Jesus, ele responde àquele mestre, né, ele pergunta, né, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde ele com uma pergunta. Pergunta se ele conhece a lei de Moisés e pergunta nele, como você entende a lei? E aquele homem responde Jesus, ele era um doutor da lei, como nós lemos aqui, e na verdade, a resposta dele é a resposta da grande maioria dos mestres da lei. Os mestres da lei responderiam, a grande maioria da mesma forma que ele respondeu. Ele responde, né, que a lei, ele entende que a lei se divide em duas leis, né? A lei, na verdade, se resume em duas leis. E ele diz, né, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Por que ele diz que a lei se resume nessas duas leis, né? Todas as leis se resumem nessas duas. Porque se você amar o seu Deus de todo o seu coração, como ele diz aqui, amar o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, você vai criar ídolos para adorar ídolos? Claro que não. Você vai estar totalmente com o seu coração, a sua alma, a sua mente totalmente satisfeito no Senhor. Então você não vai adorar ídolos. E por que ele diz que a outra lei, né, ame o seu próximo como a ti mesmo? Se você amar o seu próximo, você vai matá-lo? Claro que não. Se você amar o seu próximo, você vai cobiçar algo que ele tem? Não. Se você amar o seu próximo, você vai mentir para ele? Você não vai mentir para ele. Então, ele realmente entendeu que as leis, ele se resume nessas duas leis. E Jesus concorda com ele e diz, muito bem, faça isso e você terá a vida eterna. Mas aí olha o que Lucas coloca, olha que interessante. Lucas coloca assim, ele, porém, querendo se justificar. É como se ele estivesse dizendo assim, então entendi, Jesus, eu tenho que cumprir essas duas leis, mas eu tenho que amar o meu próximo, né? Mas, espera aí, esse amar o meu próximo ficou meio vago. Quem seria o meu próximo? Seria alguém da minha família? Um amigo meu? Um chegado meu? E aí Jesus responde ele através de uma parábola, que é o que nós lemos aqui como a parábola do bom samaritano, algo que era muito comum Jesus responder através de parábola. E nessa parábola, Jesus diz o seguinte, um homem ia descendo na estrada, né, que desce de Jerusalém para Jericó. E por que Jesus diz que um homem vinha descendo? Essa estrada, ela tinha aproximadamente 27 quilômetros, eu dei uma pesquisada, ela tinha mais ou menos aproximadamente 27 quilômetros de comprimento essa estrada. E Jerusalém se encontrava a 900 metros do nível do mar e Jericó a 300. Então, realmente, era uma descida. E essa estrada, fiz uma pesquisa, e realmente essa estrada era conhecida por ser uma estrada muito violenta. Entendo por quê. Era uma estrada muito grande, 27 quilômetros de estradas, e entre a cidade de Jerusalém e a cidade de Jericó não tinha povoados. Então era uma estrada praticamente deserta. Então as pessoas que passavam por aquele lugar, assaltantes ficavam, bandidos ficavam naquele lugar à espreita para pegar aqueles viajantes, aquelas pessoas que passavam, porque não tinha ninguém para socorrer, não tinha um posto policial, também não tinha iluminação como nós temos hoje, né? Então era uma estrada conhecida por ser uma estrada muito violenta. E Jesus diz que ele descia sozinho aquela estrada, aquele homem descia aquela estrada sozinho e ele foi atacado por assaltantes. Ele foi assaltado e espancado. E a Bíblia diz que ele foi espancado de uma tal forma, de uma tal maneira, que algumas versões, eu não sei se a sua versão diz assim, a minha diz que ele ficou semi-morto. Na nossa linguagem de hoje, para a gente entender, seria como se ele tivesse ficado desmaiado. Então você imagina, um homem foi espancado, está totalmente ferido, abandonado na estrada, e ele está desmaiado
e nós não conseguimos identificar. Semi-morto significa, né, que não conseguimos identificar olhando, saber se ele estava vivo ou se ele estava morto. Só de olhar a gente não conseguiria identificar ele. Então, Jesus continua contando que de repente vem um homem descendo por aquela estrada e esse homem era um sacerdote. Ele também está descendo, ele está fazendo o mesmo caminho daquele homem e ele vê aquele homem no chão. E o interessante, né, é que a Bíblia diz que ele vê aquele homem, mas ele passa direto. Ele atravessa a rua, ele atravessa a calçada, ele não presta socorro àquele homem. O sacerdote passa direto. E o principal motivo daquele sacerdote ter passado direto, não ter parado para ajudar, é o mesmo motivo que o segundo homem, o levita, como nós lemos aqui, também não parou para ajudar. Os dois, eles serviam no templo do Senhor. Eles trabalhavam no templo. E eles não podiam se contaminar. Como eu disse, eles não, como a Bíblia diz, na verdade, eles não conseguiam identificar, ele estava semi-morto. Não dava para identificar se realmente ele estava vivo ou se ele estava morto. E se eles tivessem tocado naquele homem, se aquele homem estivesse morto, eles ficariam 7 dias impuros. Eles não poderiam exercer a sua função no templo. Então entenda o seguinte, na cabeça deles, na verdade, aqueles 2 homens não ajudaram aquele outro homem no chão em nome de Deus. Porque na cabeça deles eles pensaram, não posso tocar nesse homem. Eu tenho o meu serviço no templo para fazer. Se eu tocar nesse homem e esse homem estiver morto, eu vou ficar impuro durante 7 dias. E quem vai fazer o meu serviço no templo? Como eu vou fazer o meu serviço para Deus no templo? Quem vai me substituir? Então, na cabeça deles, eles não ajudaram aquele homem no chão, aquele homem que tinha sido espancado, estava ali com feridas, abandonado naquele chão, em nome de Deus. Mas eles se esqueceram totalmente daquele texto que diz lá em 1 Samuel 15, 22, que diz o seguinte, 1 Samuel 15, 22, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em quem se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Eles esqueceram totalmente que para Deus importa muito mais aquele homem caído no chão do que as suas cerimônias. Eles esqueceram disso, e na cabeça deles eles estavam pensando, não, porque eu tenho meu serviço no templo, eu tenho coisas para fazer no templo, então, em nome do Senhor eu não posso ajudar, em nome de Deus eu não vou ajudar esse homem, porque Deus precisa do meu serviço no templo. Só que eles esqueceram que para Deus importa muito mais aquele homem caído no chão do que as cerimônias. E eles passam de lado. Eles passam direto por aquele homem, tanto o sacerdote quanto o levita. Aí Jesus continua contando a parábola, e aí vem a maior provocação de Jesus para aquele mestre da lei. Ele diz que um samaritano vem descendo. E por que é uma provocação? Como eu comentei aqui, aquele homem que estava no chão, precisando de ajuda, quem vinha ajudá-lo é um samaritano. E o mestre da lei, por ser judeu, ele odiava o samaritano. Mas odiava de verdade aquele homem. Ele tinha... Nossa, ele nem falava o nome daquele homem. De tanto que ele odiava. Para você ter noção, em João 8, 48, a palavra de Deus diz o seguinte, João 8, 48. Os judeus lhe responderam, não estando certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? João 8, 48. E os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Nessa ocasião aqui, Jesus estava ensinando. E os judeus estavam muito bravos com Jesus, eles estavam totalmente revoltados com Jesus, eles estavam totalmente contrariados com aquilo que Jesus estava ensinando, e eles queriam arrumar alguma forma de ofender Jesus, de xingar Jesus. E o que você acha que eles falaram para Jesus nessa ocasião? Eles disseram, você é um samaritano. Eles usavam esse termo, samaritano, como um xingamento, como uma ofensa gravíssima. E Jesus continua dizendo que na parábola que o samaritano se aproxima daquele homem, e ele não está nem aí, se ele está morto, se ele está vivo. Jesus diz que aquele samaritano se aproxima, e ele se enche de compaixão por aquele homem no chão. Entenda que aquele samaritano, ele podia muito bem ter passado de largo, ele não precisava parar. Ele podia ter ido embora, como o levita foi, como o sacerdote foi. Mas a Bíblia diz que aquele homem para. Ele dá amparo àquele homem que está no chão. Ele dá tratamento médico emergencial, ele dá transporte àquele homem. Ele supre com uma ajuda financeira àquele homem. Ele leva até aquele homem até uma hospedaria, paga para que ele seja tratado ali.
e promete ainda que vai fazer uma visita para ver se ele estava bem depois. E Jesus termina fazendo uma pergunta para aquele mestre da lei, após ter contado essa parábola. Jesus pergunta para ele: qual dos três parece ter sido próximo do homem que havia caído na mão dos assaltantes? E o doutor da lei, ele tem que se render a Jesus. Ele tem que se render a Jesus por conta da história, por quem Jesus é, claramente. Mas ele odeia tanto aquele homem que ajudou, o samaritano, que você pode reparar que ele não fala nem o nome, ele não menciona nem o termo samaritano. Ele diz assim: aquele que teve misericórdia do homem. Aquele quem? Aquele lá que ajudou. Tá, mas aquele que ajudou quem? Aquele lá, o terceiro lá. Você vê que ele odeia tanto aquele homem, ele odeia tanto o samaritano, que ele nem comenta, ele nem fala quem é aquele homem. E Jesus se encerra dizendo para ele: então, vai e faça o mesmo. E o que ele está dizendo? Na verdade, o mestre da lei pergunta, né? A pergunta dele no começo era essa: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus é clara: vai e ame o seu próximo. Mas não apenas alguém da sua família, não aquele mais próximo. Ame a todos. Mas o interessante é nós entendermos que esse ame de Jesus não é aquele sentimento gostoso, sabe? Ah, eu amo fulano, eu amo ciclano. Nossa, quando eu vejo fulano eu me sinto muito bem, porque eu amo ele, eu amo a vida dele. O ame de Jesus vai muito mais além do que isso, é muito mais do que um sentimento que nós possamos às vezes falar. O ame de Jesus é um gaste. Gaste a sua vida, desgaste a sua vida, pare a sua caminhada. Aquele homem, com certeza, ele estava indo para algum lugar. Aquele samaritano, ele tinha um trajeto, ele tinha um percurso, e ele interrompe todo o seu trajeto para poder ajudar aquele homem. E com certeza aquilo atrasou o seu caminho. Mas entenda que tudo isso, amar, o ame de Jesus é diferente. Ame, desgaste, gaste a sua vida, pare a sua caminhada. E isso está totalmente atrelado à vida eterna. E a conclusão de Jesus, após contar essa parábola, o entendimento é esse: é que para herdar a vida eterna, você precisa obedecer à lei de Deus. Mas entenda, é impossível aos homens. Obedecer à lei de Deus é impossível aos homens. A lei não para nos nossos atos. É o que Jesus está dizendo para aquele mestre da lei e para aquelas pessoas que enxergam Jesus somente como mestre. Porque a lei não para nos seus atos. A lei mira o seu coração. E o seu coração não consegue cumprir a lei de Deus. É impossível cumprir a lei. Então, é impossível nós herdarmos a vida eterna através do nosso fazer. É impossível nós herdarmos a vida eterna por algo que a gente possa fazer. Porque a lei de Deus precisa ser cumprida. Mas é impossível ao homem, sozinho, cumprir a lei de Deus. E outra coisa, não são apenas as suas atitudes, os seus atos que possam ser cumprimento da lei de Deus, porque Deus visa o seu coração, Deus está mirando o seu coração. E se você está tentando cumprir a lei de Deus, mas que se o coração não está cumprindo a lei, você não está cumprindo a lei de Deus. Então, mestre da lei, é impossível você herdar a vida eterna. Mas entenda, né, que a lei mira o seu coração e nós não temos controle sobre o nosso coração. Quer ver um exemplo simples disso? Imagine que existam dois homens. Existe João e existe Carlos. E João odeia Carlos. Nossa, João odeia Carlos. Mas é aquele ódio de dormir odiando, ele acorda odiando Carlos, ele toma café odiando Carlos, ele não consegue ouvir falar o nome de Carlos. Se uma outra pessoa chamada Carlos falar que o nome dele é Carlos, só de ele ouvir aquele nome, ele já fica transtornado. Ele não gosta, ele não consegue ouvir o nome daquele homem. Se eu chamasse o João aqui e falasse com ele: olha, João, eu vou contar até 3, vou estalar o meu dedo aqui e a partir de agora, ao estalar do meu dedo, você vai começar a amar Carlos. Só que ele vem de uma vida inteira odiando aquele homem. E eu chamo ele aqui e vou contar. 1, 2, 3. Você consegue começar a amar ele agora, João? Com certeza ele vai dizer que não. Com certeza ele vai dizer que não, porque nós não temos controle sobre isso. É o que Jesus está nos falando. Se não fizer de coração, nós não temos controle sobre o nosso coração. E se a gente não fizer de coração, a gente não está cumprindo a lei. Então, através do nosso fazer, a gente não tem como herdar a vida eterna. E Jesus está dizendo para aquele mestre da lei: olha, a gente vai ter que arrumar um outro jeito. Porque se você vir a mim, se você continuar vindo a mim, me vendo somente como mestre, querendo obter regras, querendo obter algo que você possa fazer para herdar a vida eterna, as regras, a lei que eu vou te dar, você não será capaz de cumprir. Porque aquelas pessoas que vêm a Jesus somente como mestre, perguntando a ele o que fazer, mas entenda, para herdar a vida eterna a gente não tem que fazer, a gente tem que ser. Para herdar a vida eterna, mestre da lei, e as pessoas que enxergam Jesus somente como lei, somente como mestre,
você tem que entender, nós temos que entender que para herdar a vida eterna, não tem nada a ver com o nosso fazer. Para herdar a vida eterna, nós temos que ser. Jesus está dizendo, eu quero saber quem é você. Eu quero saber quem é você no seu coração. Porque quem é você é que vai garantir a sua vida eterna. Não é o que você faz. Não é você vir até mim, como eu disse, aquela brincadeira do mestre mandou, o mestre manda você fazer alguma coisa, como aquela brincadeira. Não é isso. Não é o seu fazer que vai garantir a sua vida eterna. É quem você é. A vida eterna não está atrelada ao seu fazer, está atrelada a quem você é, ao seu ser. E aí Jesus entra na segunda história. E aqui nós vamos ver a segunda forma de enxergar Jesus. E é a forma como Maria enxerga Jesus. A palavra diz, né, que Jesus continua a sua viagem e ao chegar em outra cidade, ele se hospeda na casa de Marta e sua irmã Maria. E a correria de Marta, né, Jesus está naquela casa e ela recebe Jesus. E Jesus estava, como eu disse, Jesus estava com no mínimo 12 pessoas, Jesus e mais 12. Imagina, na sua casa agora, você está em casa e chegam 13 pessoas para ficar na sua casa. Você tem que dar janta, almoço, preparar um lugar, hospedar aquelas pessoas, deixar um lugar arrumado para aquelas pessoas. E não eram qualquer pessoas, era Jesus, era o próprio Jesus entrando na sua casa com seus discípulos. Então Marta, nós conseguimos entender a correria de Marta. Marta está totalmente atarefada, ela está preparando o almoço para todas aquelas pessoas, ela está preparando a hospedagem, ela está preparando cama para todos dormirem. Então, realmente, é um trabalho incessante em que Marta está realizando. Aí Lucas nos diz que Maria, sua irmã, está sentada aos pés do Senhor. E aqui nós vamos começar a entender, nós vamos começar a ver a outra visão, né? Um outro modo de se enxergar Jesus. Existem 3 textos na Bíblia que Maria aparece. O primeiro é esse que nós lemos, Lucas 10. O segundo está em João, no capítulo 11. E o terceiro está em João, capítulo 12. Em João, no capítulo 11, ela aparece lá no versículo 32. João 11, 32. João 11, 32. E diz o seguinte: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa passagem aqui, de João 11, é quando Jesus, com certeza você conhece, é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. E quando ele chega naquele lugar, Marta corre ao seu encontro. E depois Jesus pede para chamar Maria. E quando Maria chega até Jesus, né, é o versículo que nós lemos. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A outra passagem que ela aparece é em João 12, no versículo 3. João, capítulo 12, versículo 3. E diz o seguinte: Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Você percebe que Maria descobriu alguma coisa? Todas as vezes que nós vemos Maria na Bíblia, ela está aos pés do Senhor. Maria descobriu alguma coisa e eu quero pedir que você preste muita atenção naquilo que nós vamos falar agora. Todas as vezes que Maria aborda Jesus, percebe que tem algo em comum aqui, ela não chama Jesus de mestre. Ela não usa a palavra mestre. Aqui, como no versículo 39, Lucas 10, no versículo 39, diz o seguinte, né? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. E eu fui pesquisar o que significa Senhor aqui nesse contexto. Fui nos originais e consegui descobrir que a palavra aqui, Senhor, traduzida no original, é Yeshua. Então, e Yeshua significa Jeová é a salvação. Então Maria está dizendo, esse texto aqui, na verdade, de Lucas 10, 39, está dizendo: sua irmã chamada Maria, sentada aos pés da salvação, ouvia as suas palavras. Existem 2 formas de abordar Jesus. Ou você está aqui, abordando ele somente com o seu mestre, como seu mestre, e perguntando: mestre, o que eu preciso fazer? Ou você está no outro lado, onde Maria está, abordando ele como a sua própria salvação e dizendo: Senhor, ou Yeshua, eu estou aqui
para ser totalmente refeito pelo Senhor. Eu entendi que não é pelo fazer, eu não quero saber o que eu posso fazer, porque eu não vou conseguir, é impossível ao homem. Mas eu entendi que o Senhor é a própria salvação. E o que essa mulher descobriu é o que o doutor da lei não entendeu, que não se tratava de chegar até ele e perguntar o que fazer. Ela entendeu que precisa chegar até ele e pedir para ser refeita por ele. Ela entendeu que a salvação não está ligada a cumprir regras, a fazer algo que por fora você vai ser bem visto, a fazer algo que as pessoas vão conseguir ver você fazer, mas que seu coração não vai estar naquilo. Maria entendeu que a salvação está em Jesus. Ele é a própria salvação. Ela entendeu que nós devemos nos lançar aos pés dele, porque não está ligado ao que nós devemos fazer, está ligado com quem ele é. Ele é a própria salvação. Yeshua é a própria salvação. Jesus é a própria salvação. E o interessante é entendermos isso, porque tem tudo a ver com ele. É tudo sobre ele. Não é sobre o que nós podemos fazer, se trata com tudo que o Senhor pode fazer, com tudo que o Senhor já fez, é com tudo que ele é. Como diz o louvor, né? É tudo sobre ele. E por isso que, naquela ocasião, como nós lemos em João 12:3, ela quebra aquele perfume mais caro. O pastor Sérgio já disse aqui, e eu também dei uma pesquisada, os estudiosos dizem isso, né? Que aquele perfume, ele custava um valor equivalente a 1 ano de trabalho. E o interessante, eu fui pesquisar um pouco mais a fundo sobre a cultura, e os judeus eles tinham o hábito de quando você recebesse uma pessoa, um convidado de alta honra na sua casa, até os judeus mais pobres, é claro que era uma quantidade bem menor, apenas uma gotinha, eles pingavam uma gotinha sobre a cabeça daquele convidado de honra. Então, quando um convidado de honra visitava um judeu, até os judeus mais pobres tinham aquele vidrinho de perfume, porque isso era um ato de honrar aquela pessoa, uma pessoa muito honrada chegou na sua casa, você está tão feliz com aquela pessoa que você quer honrá-lo. Então você pingava uma gotinha sobre a cabeça do seu convidado de honra. E olha o que Maria está comunicando aqui em João 12:3. Ela está comunicando que Jesus é tão extraordinário, Jesus é tão magnífico, que os pés dele, que eram a área mais suja, levando em consideração que naquele tempo não existia sapatos fechados, eles só andavam de sandálias, viviam num lugar desértico. Então, nós vemos até em outras mensagens, em outras passagens, que era comum chegar na casa do judeu e ele oferecer água para lavar os seus pés. Era uma região que estava sempre suja. Ela estava dizendo que os pés de Jesus, que eram a área mais suja dele, valia muito mais do que a cabeça de qualquer convidado de honra sobre a sua casa, porque ela não apenas pingou uma gotinha, ela quebrou todo aquele vaso de nardo puro e derramou sobre os pés de Jesus. Ela entendeu que ele não era só um mestre, ele era a própria salvação diante dela. E a pergunta é, de que forma nós estamos enxergando Jesus? De que forma você tem ido até Jesus? Será que nós estamos indo até ele somente como um mestre, vendo ele? Porque sim, ele é um mestre, ele também é Senhor. Mas se nós enxergamos ele somente como um mestre, pedindo a ele um livro de regras, para que a gente venha ticar cada regra que a gente cumprir, e ele está dizendo, olha, é impossível ao homem. Porque se você não fizer com o seu coração, você não vai estar cumprindo a lei de Deus, então é impossível você herdar a vida eterna através do seu fazer. Ou nós enxergamos ele como Yeshua, a própria salvação, e entendemos que a salvação não está no fazer, mas está numa pessoa, Jesus Cristo. Ele é a própria salvação. E aquela mulher, ela entendeu que antes de nós sermos o bom samaritano, antes de nós sermos aquelas pessoas que irão ajudar outras pessoas, nós somos aquele homem no chão. Ou quando nós encontramos com Jesus, nós éramos aquele homem no chão, espancado, assaltado por um assaltante chamado pecado. Essa era a nossa condição. Jesus vai dizer em Apocalipse que ele nos define como pobre, cego e nu. Hoje é muito fácil, nós podemos estar vestidos, bem vestidos, cheirosos, barba feita, cabelo arrumado, mas nós precisamos entender que lá dentro, lá na nossa alma, se nós ainda não encontramos com Jesus, ou quando encontramos com ele, nós éramos aquele homem no chão, espancado por um assaltante chamado pecado. E naquela condição, espiritualmente falando, nós estávamos na expectativa de que viesse alguém nos ajudar, de que viesse alguém nos encontrar. E naquela situação é quando nós de repente vemos alguém nos aproximando, ali no chão, espancado, com as nossas feridas, o pecado ferindo a nossa alma, ferindo o nosso caráter, ferindo quem nós somos. E de repente nós vemos alguém se aproximando e quando nós observamos é a lei. E o nosso coração pode se encher de expectativa se a gente tem um coração apoiado na lei. E a gente pode pensar, não, a lei está a meu favor. A lei não vai me abandonar, a lei vai me ajudar.
Mas entenda que quando a lei te vê, ela passa direto, ela passa de largo, porque a lei não tem poder para te salvar. E aí a nossa expectativa pode ir lá embaixo, porque estamos no chão, feridos, com as almas feridas, e nós estávamos contando que a lei, achando que a lei estava ao nosso favor, poderia nos ajudar. E é quando, de repente, outra pessoa se aproxima daquele caminho onde nós estamos caídos. E nós vemos que a religião está se aproximando de nós. E a expectativa aumenta ainda mais. Porque não, a religião não pode me abandonar. Não, a religião não faz isso. A religião são as pessoas boas. Só pessoas boas têm religião. Não, a religião vai me ajudar. E nós colocamos a expectativa nela, nos apoiamos sobre a religião. E assim como a lei, ela nos vê. Mas ela passa direto. Porque assim como a lei, a religião não tem poder algum para te salvar. A religião não tem poder algum para te ajudar. Mas o mais interessante e o mais incrível é que vem descendo outra pessoa. Aquele que em Romanos diz que nós éramos inimigos dele. Aquele que por tantas e tantas vezes nós desonramos ele, com nossas atitudes, com a nossa boca, com nossos pensamentos, com tudo aquilo que nós fizemos, nós tantas vezes e tantas vezes desonramos ele, e nós éramos inimigos dele. Mas o mais incrível é porque ele para. E a palavra diz que ele se enche de compaixão. Ele se enche de compaixão de mim e de você naquele estado. Ele não passa direto. Nós éramos inimigos dele. Nós não merecíamos. Mas ele se encheu de compaixão por nós. Ele se encheu de amor por nós. E ele para naquele caminho e começa a tratar as nossas feridas. Ele começa a tratar as nossas feridas, ele começa a nos cuidar, trata as nossas feridas da alma, ele coloca óleo, ele coloca vinho sobre ela. E tem mais, não para por aí. Ele nos coloca na sua montaria. Ele nos leva a um lugar de cuidado. E ele paga, mas não mais com moedas. Ele paga com seu próprio sangue. E ainda deixa um recado. Olha, fique esperto, porque eu vou voltar. Aleluia. Ele pagou, mas não pagou com moedas. Ele pagou com seu próprio sangue para que você fosse levado a um lugar de cuidado. Ele se encheu de compaixão por você. E antes de nós sermos o bom samaritano, nós éramos aquele homem caído no chão. Antes de nós sermos uma pessoa que queríamos ajudar outras pessoas, nós fomos ajudados por ele, porque não tem a ver comigo e com você, tem a ver com ele. É tudo sobre o Senhor. Ele se encheu de compaixão e ele deixa um alerta, ele deixa um gostinho ainda mais. Olha, fique esperto, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou pagar o que faltar. Aleluia. Antes de querermos ser o bom samaritano, nós temos que entender que nós somos aquele homem caído no chão. E o nosso bom samaritano se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso bom samaritano. Interessante que aquele doutor da lei queria cumprir a lei para poder herdar a vida eterna e é impossível ao homem. Mas Jesus está dizendo, ei, aquele que faz o impossível chegou no seu caminho. Sabe o seu coração que não consegue cumprir a lei? Seu coração de pedra? Eu sou aquele que tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Através de mim é possível, comigo é possível, sozinho você não vai conseguir cumprir, porque não tem a ver com o que você pode fazer, tem a ver com quem você é. E é claro que depois nós encontrarmos o bom samaritano, depois nós encontrarmos Jesus, nós nos tornamos o bom samaritano. Porque nós só podemos ajudar alguém porque nós fomos ajudados por ele. Como diz a palavra, ele nos amou primeiro. E nós só podemos gerar amor em alguém porque ele nos gerou amor primeiro. Ele gerou amor em nós primeiro. Ele nos amou primeiro, então através dele nós conseguimos gerar amor em outras pessoas. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como você enxerga Jesus? Como você vê Jesus? Se antes você perguntava, mestre, o que eu preciso fazer? Mas a pergunta não é o que eu preciso fazer. A nossa pergunta tem que ser, Senhor, ou Yeshua, o que o Senhor vai fazer por mim? Ou o que o Senhor vai fazer em mim hoje? Porque eu entendi que não é sobre o meu fazer, é sobre quem você é. Você, o Senhor, é a própria salvação. Jesus é a própria salvação. E o nosso desafio é somente um. É nos lançarmos aos pés dele. Nos lançarmos aos pés de Jesus, renunciarmos tudo o que temos de mais precioso e entendermos que somos totalmente, completamente dependentes dele.
e dizermos verdadeiramente que entendemos que a salvação está nele, não está no nosso fazer. Amém? Queria chamar o grupo de louvor, possa subir aqui. E talvez você ouviu essa mensagem, você entendeu que o seu bom samaritano, o nosso bom samaritano é o Senhor Jesus Cristo. Mas às vezes você pode ter um conflito dentro do seu coração e até pensar, poxa, Michael, mas você não entende. Eu faço tudo errado. Nossa, eu não consigo acertar. Eu entendi que, mesmo sem merecer, eu era inimigo dele, ele me achou, ele cuidou de mim, me deu uma missão. Eu preciso ajudar pessoas, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ouvir ele, entendi que a salvação é ele é a própria salvação. Mas por dentro você pode ter um conflito e achar que, não, eu não sou capaz. Não, você não está entendendo, Michael, você não me conhece a fundo, você pode estar achando que eu vou ser capaz, mas eu não sou. E eu queria te dizer algo. Eu ouvi algo de um pregador, e eu acho muito interessante, é uma pequena história, mas eu creio que você vai entender. Esse pregador disse que ele conhecia um homem, e esse homem ele tinha um hobby. E o hobby dele, uma coisa que ele adorava fazer era lavar o carro. Nossa, ele adorava lavar o carro. E ele era muito bom em lavar o seu carro. Ele, quando lavava o seu carro, o carro dele parecia que tinha acabado de sair da agência. E ele tinha um dom para fazer aquilo e ele adorava fazer aquilo. É uma coisa que ele sempre gostava de fazer. E quando ele lavava o seu carro, aquele homem lavava o seu carro, ele conta para aquele pregador que ele economizava água, usava muito pouca água, sabão quase nenhum, muito pouco, somente o necessário. E o tempo que ele fazia aquilo era um tempo recorde. E o carro ficava impecável, ficava muito limpo. E aquele homem diz para aquele pregador que ele tinha 2 filhos pequenos. E ele diz que muitas das vezes, quando ele ia fazer o seu hobby, fazer aquilo que ele gostava, num tempo de tranquilidade, num tempo que ele tinha de qualidade para fazer aquilo que ele gostava, os seus filhos pediam para lavar o carro com seu pai. E ele, um pai amoroso, amava os seus filhos, e ele, com certeza, vamos lavar o carro com o papai. E ele conta que, quando ele lavava o carro, né, o pregador pergunta para ele, e aí, como é que era a experiência? Eles lavavam como você, eles tinham o seu dom, o seu hobby. E ele diz que, quando ele lavava o carro com os seus filhos, ele demorava o triplo do tempo que ele fazia sozinho. Ele gastava muito mais água. Ele gastava muito mais sabão. E sem contar que os filhos dele limpavam o carro e quantas vezes ele tinha que voltar e limpar de novo porque o carro não ficava muito limpo. E aquele pregador ficou pensando, poxa, é algo que você ama fazer, é o seu hobby, algo que você tem prazer. E você chama os seus filhos e eles fazem dessa forma, então por que você permite que eles lavem o carro com você? Aquele homem olha para aquele pregador e responde para ele, porque eles são meus filhos. E para mim vale muito mais estar com os meus filhos do que lavar o carro, do que fazer aquilo que eu amo. Porque eu entendi que estar com eles é mais importante. Ainda que leve mais tempo para se lavar, ainda que eu gaste mais recursos, que a água seja mais gasta, que o sabão seja mais gasto, e que não fique totalmente bom o lado que eles lavaram, eu tenho que voltar fazendo de novo. Eu estou com os meus filhos. E isso para mim é muito mais importante do que a lavagem do carro, do que o meu hobby. E entenda uma coisa, ele diz, cada vez que eles me ajudam, eles fazem melhor. Eles melhoram em fazer. Cada vez que eles lavar o carro, eu percebo que eles estão aprendendo comigo, eles estão me vendo e aprendendo como fazer. O que eu quero dizer com essa história? Ele é seu pai. Ele deseja ter um relacionamento com você. Ele não está preocupado se você pensa que você não é capaz, que você faz errado, que vai levar um pouco mais de tempo, que vai gastar um pouco mais de recurso. O que importa para ele é estar com você. Ele é seu pai, ele é seu mestre, ele é seu Senhor e ele deseja estar com você. Ele deseja fazer com você, assim como aquele homem conseguia fazer sozinho e muito melhor, assim é Deus. Ele consegue fazer sozinho e muito melhor. Mas entenda algo incrível, o amor dele é tão profundo por você, é tão grande por você, que ele prefere que você venha ajudá-lo. Ainda que leve mais tempo, ainda que gaste mais recursos, ele não está preocupado com isso. Vocês são filhos, nós somos filhos dele. Ele deseja estar com seus filhos. O pai deseja estar com seus filhos. Amém? Feche seus olhos. Quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Te agradecer, Deus, pela sua palavra, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, Senhor, nessa noite, ó Pai. Nós queremos te pedir, Pai, que nessa noite nós não venhamos sair, Senhor, após
pregação, ouvir a sua palavra, Senhor, mais conceituados, ó Pai, mas que verdadeiramente, ó Pai, nós possamos ser mudados por isso, Senhor. Senhor, nos perdoa, ó Pai, por tantas vezes, ó Pai, temos enxergado o Senhor somente como mestre, Pai, procurando, Senhor, obter regras do Senhor para poder cumprir, Senhor. Me desculpa, Senhor, me perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor, por tantas vezes, ó Pai, não ter enxergado o Senhor, Pai, como a própria salvação, Pai, porque é quem você é, Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é Yeshua. O Senhor é a própria salvação. E não se trata do que eu posso fazer, não se trata da minha habilidade, se o meu coração não está direcionado naquilo, porque é impossível ao homem cumprir, mas através do Senhor tudo é possível. O Senhor disse que sem o Senhor nada podemos fazer, e o Senhor é um Deus do impossível. O Senhor é aquele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. O Senhor é aquele que nos habilita a fazer com o Senhor. Senhor, nos instrui, Pai, nos leva a um lugar mais alto, ó Pai, de entendimento pleno. Revela a sua palavra, o seu entendimento a nós, ó Pai, para que nós possamos alinhar a nossa vida ao Senhor, Pai. Que assim como Maria entendeu, Pai, de nada vale, Pai, o perfume mais caro, porque o que vale é estar na sua presença. O que vale, Senhor, é desfazer de tudo que ao mundo é algo valioso. É se desfazer de tudo isso, Pai, e se entregar ao Senhor, se jogar aos seus pés, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, cada um que está, meu Pai, que entendeu, Senhor, essa pregação, Pai. Que a sua palavra possa frutificar nos corações, ó Pai. E que nós venhamos entender, Pai, que o Senhor é a própria salvação. E que o Senhor é o nosso Pai. E que o Senhor deseja se relacionar conosco, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Antes da gente louvar, eu queria fazer aqui alguns anúncios. Eu queria falar sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas. Com certeza aí você vai estar no iOS, para quem tem iPhone. O aplicativo chama-se Palavra e Vida NF. Lá no nosso aplicativo você vai conseguir acessar a nossa conta e você vai conseguir fazer a sua transferência, fazer o seu dízimo, fazer a sua oferta. Nós temos também aqui um WhatsApp da nossa igreja. O número do WhatsApp da nossa igreja é 998738372. Se você está precisando de alguma ajuda, você precisa de uma oração, você precisa de alguma ajuda emergencial, entre em contato com a gente. Mensagem para a gente que nós vamos ter pessoas capacitadas para poder te orientar, conversar com você e te ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Amém? Último anúncio, quero anunciar Geração Awake, sexta-feira, dia 15 de maio, sexta-feira agora, às 20 horas. Vai ser transmitido pelo Facebook da nossa igreja e pelo Instagram da Geração Awake. Sexta-feira, às 8 horas, você tem um compromisso com a gente. Você não pode ficar de fora. Amém? Quero entregar a bênção para você. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Estenda a sua mão para frente, feche seus olhos. E como está escrito, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa. Porque também está escrito que é quem guarda a nossa entrada, a nossa saída, desde agora, para todo sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um bom restinho de semana para vocês. Sexta-feira a gente se vê na Geração Away. Amém? Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor.
Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lavo aos pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro, Senhor. Eu te amo, eu te amo, como eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro. E eu não tenho outro bem além de ti, eu tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Senhor, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Declare pra ele: eu te amo, Deus. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro, meu Senhor. Declare pra ele: eu te amo, eu te amo, como eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro. Eu não tenho outro bem além de ti, 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 Senhor. Eu não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem